Boa noite, cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, quero estar trazendo aqui neste momento uma pequena reflexão da palavra de Deus que se encontra em 1 João, na carta a 1 João, capítulo 2, verso 5, que diz: Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Irmãos, observe que versículo interessante, que versículo importantíssimo. Por que eu digo que esse versículo ele é importante? Porque quando o apóstolo João disse aqui que aquele que permanece dele, que diz que permanece nele, deve andar assim como ele andou, ele não está mentindo, ele está falando aqui a verdade. Ele está sendo aqui verdadeiro. Porque muitas das vezes, irmãos, nós dizemos que permanecemos em Cristo. Muitas das vezes dizemos, eu permaneço em Cristo. Mas a pergunta que eu e você deveríamos fazer sempre é: será que eu estou sendo imitador de Cristo? Porque quando o apóstolo Paulo diz de andar como ele andou, como Jesus andou, está falando da imitação, de imitar o Senhor Jesus Cristo. Mas será que nós estamos imitando ao Senhor Jesus Cristo? E eu quero dizer para você que muitas vezes nós não estamos imitando a Cristo. Nós queremos imitar os famosos deste mundo. Nós queremos imitar, andar como os artistas deste mundo, andar luxuosamente, andar na novidade deste mundo. Não queremos andar como Cristo andou. E o próprio apóstolo Paulo, ele era imitador de Cristo. Porque ele diz: sede imitadores de Cristo, assim como eu sou de Cristo. Todos aqueles homens que decidiram seguir a Cristo, eles andavam como o Senhor Jesus Cristo. Todos eles andaram, procuraram imitar o Senhor Jesus Cristo. João, Paulo, Pedro, todos eles, Tiago, todos eles andaram como o Senhor Jesus Cristo. Eles imitaram o Senhor Jesus Cristo. E nós também precisamos imitar a Cristo Jesus. Porque um cristão, ele precisa imitar a Cristo. Porque o cristão significa o quê? Pequenos cristos. Ou seja, se cristão significa pequenos cristos, isso significa que nós somos imitadores de Cristo, que nós devemos ser imitadores de Cristo, andar como Jesus andou nessa terra. E como Jesus andou? Andou em amor. Então, como nós podemos imitar Cristo? Se Jesus amava, quando ele pisou aqui nessa terra, ele andava em amor, nós também precisamos andar em amor. Se Jesus orava, nós também temos que seguir o exemplo de Cristo na oração. Se Jesus perdoava, se Jesus perdoa, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles a qual nós ofendemos. Se Jesus era misericordioso, nós também devemos ser misericordiosos. Se Jesus andava em humildade, nós também temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
que assumiu a forma de servo, mesmo sendo Deus. Isso é imitar Cristo. É você seguir o modelo, o exemplo de Cristo. Ele é o nosso maior exemplo de vida, o Senhor Jesus Cristo. O nosso maior exemplo a ser seguido é o maior exemplo do cristão. Não, o exemplo a ser seguido do cristão não é o mundo. Não é o mundo que nós devemos imitar. Nós precisamos, amados irmãos, imitar a Cristo Jesus. A andar verdadeiramente como Cristo. Nós não podemos dizer que somos cristãos, mas não imitamos a Cristo. Se nós dizemos, irmãos, que somos cristãos, então nós precisamos andar assim como Cristo andou nessa terra. Se nós não estamos andando, nós devemos todos os dias procurar andar. Não que nós somos perfeitos. É claro, Jesus é perfeito. Jesus, ele é completamente santo, totalmente santo, não tem nenhum erro, nenhuma falha. Mas nós precisamos imitar a sua maneira, como ele andou nessa terra. Nós precisamos imitar a Cristo Jesus, a sermos imitadores de Deus. Porque se você observar lá no livro de Atos dos Apóstolos, tem uma passagem que diz que os cristãos, que aqueles discípulos, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez se eu não me engano, acho que foi em Antioquia. Mas por que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia? Por quê? Porque as pessoas que estavam ali observando eles, estavam vendo eles ali pelas obras que eles faziam, aquilo que eles faziam, a obra de Cristo, pelo seu parecer com Cristo. Ou seja, as pessoas chamaram eles de cristãos porque viram que eles pareciam com Cristo Jesus. Mas será que as pessoas estão vendo em nós a imagem de Cristo? Era isso que aquelas pessoas viam naqueles discípulos. E por isso eles foram chamados pela primeira vez de cristão. Porque eram imitadores de Cristo. Nós também precisamos ser reconhecidos como cristãos, como verdadeiros cristãos, como verdadeiros imitadores de Cristo Jesus. Pois só imitando a Cristo, só seguindo essa ordenança do apóstolo Paulo, aí sim é que nós somos verdadeiros cristãos. Amém? Então essa é a minha reflexão nessa noite. Amém.